Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do verso 16 até o versículo de número 23. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te adoramos diante da Tua presença, diante deste momento, ó Deus, em que vamos ouvir a Tua palavra sendo exposta. Pedimos a Tua graça, iluminação, pedimos a ação do Teu Espírito com a palavra. Abençoa, ó Deus, cumpre o Teu propósito por meio do envio da Tua palavra e do Teu Espírito. Que a Tua palavra, ó Deus, venha ser pregada e que venha repercutir aqui nesta cidade, através de nós, a Tua igreja. Abre portas, ó Deus, para a pregação, alcança pecadores, nos usa como instrumentos por Tua bondade. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor envia a Sua palavra para o mundo inteiro, até aos confins da terra. E aqui está o embaixador de Cristo, o apóstolo Paulo, em Atenas, o centro da erudição clássica. Esta cidade que é ali, aquela região, especialmente Atenas, o berço da filosofia e também um berço da cultura ocidental, a filosofia grega junto com a religião judaico-cristã e o direito romano. Muitos entendem que esses elementos formam os pilares da cultura ocidental. O Senhor então envia o seu embaixador para esse lugar e o apóstolo Paulo, ele não está em Atenas preocupado em obter sabedoria humana, não é o propósito de Paulo, embora é um homem erudito, conhecedor de letras, mas ele não está ali em busca de obter sabedoria da parte dos atenienses. Ou seja, Paulo ele não está ali como um turista ou pesquisador de filosofia para tentar conhecer algo mais sobre Sócrates, Platão, Aristóteles ou tantos outros filósofos. E também Paulo não está ali para admirar a arquitetura magnífica dos prédios da cidade de Atenas e de muitos templos que haviam ali, templos pagãos e outras estruturas da cidade. Como nós estamos acompanhando na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Paulo chega em Atenas na sequência do seu trabalho missionário, necessitando então seguir após pregar em Bereia, como já observamos.
E Paulo, ao chegar em Atenas, ele não é levado por nenhum tipo de vaidade acadêmica, não é dado a nenhum tipo de vaidade acadêmica, porque apesar de um homem instruído, ele é, acima de tudo, um apóstolo de Cristo, um pastor, mestre do Evangelho. Então, Paulo ele não se deixa distrair em Atenas por qualquer outra razão, por qualquer outro motivo. E isso é perceptível em nosso texto, no relato de Lucas, é perceptível essa atenção de Paulo à sua vocação, ao seu chamado, ao propósito pelo qual o Senhor o levou ali para a cidade de Atenas. Isso podemos ver aí no verso 16, que ele cumpria o seu ministério, estava ali indignado, revoltado com a idolatria da cidade, e Paulo se dirigiu à sinagoga, como sempre fazia, também pregando aos gentios, e também é dito, há um relato sobre a atividade de Paulo nas praças, no mercado e em toda parte onde ele se encontrava. Paulo, então, estava plenamente engajado em cumprir o seu ministério. Ou seja, o motivo pelo qual Paulo está em Atenas é pregar o Evangelho, é tratar de questões de fé e da religião verdadeira. Porque a mensagem do Evangelho, a sua pregação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem que Paulo prega é poderosa para converter pecadores do poder de Satanás para o de Cristo. Irmãos, diante disso, irei caminhar por esse texto a partir do título A Evangelização e a Sabedoria Humana. A evangelização e a sabedoria humana. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí no verso 16 a angústia do pregador entre os pagãos. Está aí, Lucas registra isso no verso 16. O texto diz que enquanto Paulo os esperava, no caso, esperava Silas e Timóteo, Paulo foi na frente. Então, enquanto Paulo esperava os seus companheiros, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, e é isso que está aí no verso 16. No verso 17, a resposta de Paulo também é descrita aí. Paulo, então, se lançou ao seu ministério, a pregar, a cumprir a sua vocação, pregando na sinagoga e onde o Senhor o permitisse ali. Então, Paulo, ele reage àquele ambiente pagão, um ambiente de trevas espiritual, uma cidade altamente idólatra, e isso é notável no nosso texto, porque nós vemos que Atenas era o lugar de maior desenvolvimento da sabedoria humana. E, de fato, há algo que nós sabemos, que temos as Escrituras e sabemos que o homem está caído, nós não nos iludimos com isso, mas há algo interessante, que a humanidade ela pode se desenvolver culturalmente, tecnologicamente, cientificamente, mas nós sabemos que espiritualmente a humanidade está caída e morta em seus delitos e pecados. E uma coisa não diz respeito à outra. O fato de haver um desenvolvimento cultural, filosófico, tecnológico, científico, isso não quer dizer que essa sociedade ela estará bem espiritualmente ou progredirá espiritualmente. Essas coisas não estão associadas. Pelo contrário, nós vemos, e o caso de Atenas e o caso da nossa sociedade atual, moderna, é que o que observamos é que à medida que o homem avança, e se não for pela graça de Deus, se não for pela intervenção de Deus, enviando a sua palavra e o seu Espírito, nós vemos que há uma tendência à idolatria, ao paganismo, há uma tendência à humanidade, então, ser levada por superstições, por todo tipo de situação de miséria espiritual, que é o que vemos acontecer ali em Atenas. Os pagãos, os autores pagãos, falando dessa cidade tão celebrada pela sua sabedoria, os autores pagãos relatam que havia mais ídolos em Atenas do que em toda a Grécia reunida. Também havia ali o dobro de festas sagradas do que em qualquer outro lugar.
E, claro, havia esse politeísmo e sempre havia espaço para mais um ídolo, para mais um Deus. Eles eram atentos a isso, curiosos, ao ponto de alguém dizer que havia tantos deuses quanto a quantidade, tanto deuses quanto homens ali em Atenas. E isso é algo que marcou a cidade, algo que ficou presente ali, inclusive depois da queda de Roma. Isso perdurou muito tempo, essa idolatria, esse resquício, essa consequência da idolatria de Atenas. E apenas após a invasão dos bárbaros góticos é que esse aparato de idolatria foi destruído, devastado. O que vemos, irmãos, então, é que onde a sabedoria humana floresceu, juntamente com ela a idolatria, de modo surpreendente. E volto a dizer, o progresso cultural científico pode não estar relacionado a progresso espiritual. É claro que uma sociedade influenciada pelo cristianismo, uma sociedade temente a Deus e submissa às suas leis, pode, pela graça de Deus, florescer e prosperar, mas o contrário nem sempre, ou não vai acontecer. O fato de haver progresso cultural ou científico, se não houver o Evangelho, se não houver a graça de Deus, o caminho do homem natural é de trevas, de miséria, de algo terrível que é o que observamos em Atenas. Porque o homem natural, o homem caído, continua com potencial para desenvolver cultura e ciência, mas na questão espiritual está morto, está em trevas. Essa sabedoria, esses homens apenas tateavam ali como que no escuro. É o que vemos aqui, esse relato da cidade de Atenas é um exemplo prático do homem sem a revelação especial. E Paulo fala muito sobre isso na sua carta aos Romanos, quando no capítulo 1, Paulo faz toda uma exposição da condição caída da humanidade, falando da ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, em Romanos 1:18. E mais na frente, descrevendo estes homens, Paulo diz que são indesculpáveis, porque tendo esse conhecimento de Deus, dos atributos invisíveis de Deus, revelados na criação, tendo a revelação geral, eles de fato se voltam para a idolatria, e que é o que Paulo diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É justamente o que Paulo está descrevendo aqui, essa mesma condição que podemos ver na cidade de Atenas. E isso não é algo neutro. Paulo explica mais à frente, lá em Romanos 1, que isso é consequência de desprezar o conhecimento de Deus. Então o homem natural tem o conhecimento da revelação geral e ele termina por desprezar esse conhecimento, e Deus envia juízo entregando este homem a uma disposição mental reprovável. E aí vem toda essa tragédia de idolatria, de perversões, de pecados, de depravação moral que a sociedade sem Deus caminha nesta direção. Então, o que estamos vendo aqui na cidade de Atenas é justamente isso, é uma cultura completamente pagã, sem a revelação especial de Deus, não conhecem nada da palavra de Deus, mas que se desenvolveu culturalmente e desenvolveu uma sabedoria humana. Nós sabemos que essa sabedoria, à luz da palavra de Deus, a sabedoria humana é loucura, é cegueira, conduz à idolatria, até que, pela graça de Deus, se for da vontade soberana do Senhor, o Senhor os liberte. E é isso que Paulo vê em Atenas, e é isto, irmãos, que causa toda essa indignação, toda essa reação que temos aí no versículo de número 16, toda uma revolta no coração do pregador. A santidade do nome de Deus é atacada ali constantemente. São almas perdidas, causando males a si mesmos.
porque quebram a lei de Deus constantemente, acumulam ira contra si mesmos, aumentam a medida de iniquidade contra si mesmos. E então Paulo ele fica indignado e certamente está em extremo preocupado com a situação espiritual da cidade de Atenas. E é muito interessante isso. A primeira reação é de indignação e na sequência, irmãos, nós não vemos Paulo em desespero, apesar de ser uma situação terrível, a situação do homem caído, do homem sem Deus, uma situação de morte, de condenação, mas a reação de Paulo é continuar o seu ministério, pregar o Evangelho. Foi à sinagoga, o texto diz, pregando o Evangelho entre os judeus que estavam ali, gentios piedosos, na praça todos os dias, e entre os que se encontravam ali. Então, a reação de Paulo é de indignação, e Paulo passa então a se dedicar mais ainda à pregação. É o que Paulo disse para Timóteo em outra ocasião: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. É interessante, como falamos aí, que Paulo ele vai à sinagoga dos judeus. É claro que há uma vantagem grande em pregar a judeus, já conhecem o Antigo Testamento, conhecem o Deus Criador, o Deus que se revela na palavra, tem revelação de Deus, e Paulo sempre usou isso. Aqui em Atenas não é diferente. Os judeus não possuíam essa idolatria grosseira, embora estavam distantes do conhecimento de Deus revelado no Evangelho ainda, muitos estavam em trevas, e então Paulo buscou os seus compatriotas ali para o cristianismo, os judeus que habitavam ali na cidade de Atenas. Mas, irmãos, e aí a estratégia de Paulo era ir à sinagoga, especialmente no Shabat, mas o texto aqui da cidade de Atenas, o relato aqui da cidade de Atenas, nos mostra que Paulo ele não se restringiu ao trabalho de pregar na sinagoga, mas nas praças, conversando com as pessoas em geral sobre os assuntos da fé cristã bíblica. Ou seja, em todas as oportunidades, na rua, na cidade em geral, talvez para pessoas ali que nunca haviam ido na sinagoga. E isso é interessante porque isso é um alerta para nós como igreja, especialmente para os ministros. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz o seguinte: os ministros de Cristo não devem achar que basta falar uma boa palavra a favor dele uma vez por semana, tem de pregá-lo com honra diariamente e a todos com quem se encontrar. E isso também é a igreja. Isso se estende a nós, o povo de Deus, aos irmãos, cada um de nós nas nossas vocações. Nós, irmãos, temos essa responsabilidade, principalmente num momento como esse, em que, apesar do progresso da humanidade, apesar da ciência, da tecnologia, é evidente que as trevas têm aumentado na cultura, na sociedade, e isso tem que nos indignar, e também a nossa reação piedosa. O que podemos fazer? Orar pelos pecadores perdidos e pregar a palavra, falar de Cristo, buscar então oportunidades com a graça de Deus para anunciar o Evangelho. Irmãos, em segundo lugar, em nosso texto, do verso 18 ao verso 21, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando aos sábios desta era. Do verso 18 ao verso 21, há o contato do apóstolo Paulo com filósofos. Veja aí, verso 18 a 21. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades.
O trabalho de Paulo, o trabalho evangelístico de Paulo, a pregação, ela atraiu então notoriedade, isso chamou a atenção. E há duas escolas filosóficas de destaque nesse momento ali em Atenas, embora haviam muitas outras escolas filosóficas. Lucas registra aí que filósofos epicureus e estoicos. E, resumindo, irmãos, a posição desses filósofos eram pessoas preocupadas com aqui e com agora. Essa é a consequência dessa filosofia, tanto de epicureus como de estoicos, ou seja, um certo secularismo. Então, no caso dos epicureus, eles pensavam que Deus seria um ser preguiçoso, desocupado, que não se importava com que as pessoas fizessem aqui bem ou mal. Então, os epicureus, eles se entregavam aos prazeres dos sentidos, vivendo aqui o agora, como um tipo de secularismo, como algo que acontece em nosso tempo. As pessoas não acreditam em céu, inferno, elas não acreditam nas Escrituras. E, por consequência, o que é que as pessoas fazem? Vivem intensamente apenas o aqui e o agora. Então, o contato com a sabedoria desse mundo aqui em Atenas, aqui no contexto de Paulo, foi com essas escolas filosóficas, mas nós temos equivalentes a isso nos nossos dias. No caso dos estoicos, eles se consideravam bons e se entregavam à soberba da vida, como os epicureus, e às concupiscências. Buscavam também uma paz interior, algo que eles chamavam de ataraxia da alma. Então, eram filósofos, correntes filosóficas, haviam pressupostos diferentes entre epicureus e estoicos, mas no final há um secularismo, há uma inclinação à vida apenas da perspectiva do aqui e do agora, e resumindo então seria algo nesse sentido. Para esses filósofos, irmãos, então Paulo, ele era estranho a pregação de Paulo. Eles dizem aí, o que quer dizer esse tagarela? Então, alguém que está ali apenas proferindo palavras e um tagarela, eles desprezam. Há outros que são chamados à curiosidade, acreditando que Paulo, quando diz que Paulo pregava Jesus e a ressurreição, que eram tanto Jesus quanto a ressurreição eram a deusa, Jesus um Deus e a ressurreição uma deusa. Então, tudo isso chamou muito a atenção. E o interessante aqui é que há uma curiosidade despertada dentro desse ambiente de sabedoria humana, de filosofia. Essa filosofia, como argumentamos, secular. Há também toda uma curiosidade por novidades, um interesse de ouvir esse ensino, e o texto diz, Lucas registra que as pessoas de Atenas, os residentes, de outra coisa não cuidavam, senão discutir sobre o que viria a ser estas novidades. E também o espírito, então, da sabedoria humana, esse interesse por novidades, tudo isso que nós vemos hoje também, tanto na academia quanto na cultura em geral, toda essa curiosidade que está aí, isso era presente naquela época como hoje. E então eles promovem um momento em que Paulo pudesse expor a sua doutrina, a sua religião. Paulo então recebe uma proposta. Eles levam Paulo, então, para o Areópago, um prédio público onde as autoridades podiam falar, e geralmente ali haviam discursos sobre política e filosofia e outros assuntos. Paulo, então, é levado, e isso arrastado pela curiosidade, então, destes atenienses, dessa cultura repleta de sabedoria humana, mas, como já argumentamos, uma cultura secular e também idólatra. A religiosidade era idólatra. É interessante, claro, essa proposta, porque todos estavam falando do assunto, era um meio de que todos pudessem obter a informação sobre o que viria a ser essa doutrina, mas, mais uma vez afirmo, veja que é um povo curioso de novidades intelectuais,
Trazendo isso para a nossa época, devemos então observar isso, e Salomão já disse, não há nada novo debaixo do sol. Hoje nós vemos também que há tanto esse secularismo que afirmamos, como toda essa cultura movida por um espírito de novidades e nessa expectativa sempre de algo novo, mas que ignoram a Cristo, a doutrina de Cristo, o Evangelho, gastam o seu tempo nessas vaidades, em tantas vaidades da cultura, da academia e tantas coisas que as pessoas desenvolvem pesquisas aí para tantas coisas que são fúteis, e isso então não é novo, isso é um sinal sim de uma sociedade adoecida e voltada para a idolatria. Irmãos, em terceiro lugar, no nosso texto do verso 22 ao 23, nós veremos aí Paulo pregando aos que nada ouviram. Então, Paulo prega na sinagoga em Atenas, mas nós não veremos hoje o sermão de Paulo, mas apenas a introdução, que está aí do verso 22 ao verso 23. E é interessante isso, tanto esse sermão e essa introdução, porque é um exemplo registrado nas Escrituras de uma pregação para um auditório que não possui revelação especial, não tem Bíblia. Um auditório pagão, um auditório que nada sabia sobre as Escrituras, ou seja, Paulo está pregando aos que nada ouviram. Está aí do versículo 22, então, ao versículo 23, e Paulo usa uma conexão da cultura, um altar, um ídolo, um altar ao Deus desconhecido, para então introduzir o seu sermão. Então, do versículo 22 ao versículo 23, o texto diz: tendo a oportunidade, que já observamos, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, esse sermão é maravilhoso, está aqui registrado para um auditório completamente alheio às doutrinas bíblicas, e interessante observar o modo que Paulo introduz a sua pregação, usando um elemento da cultura, da religião, algo que estava ali no tempo que ele permaneceu evangelizando, o tempo, nesse intervalo de tempo entre a sua chegada e a oportunidade de pregar no Areópago. Paulo então pôde observar esse altar ao Deus desconhecido. E nós então fazemos o contraste, isso deve ser algo que levamos em conta na nossa evangelização e pregação, o auditório, e saber, por exemplo, no caso, quando Paulo pregava aos judeus, e nós já vimos exemplos de sermões de Paulo no livro de Atos, o alvo de Paulo era, através das Escrituras, provar para os judeus que, de fato, Cristo já veio, que é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então, Paulo ele tinha esse alvo, essa é a pregação, claro, cristã, cristocêntrica, mas aqui nós temos, então, um auditório idólatra que não sabe nada da história da redenção, da criação lá de Gênesis e todo o relato da história da redenção, não sabem nada, eles precisam primeiro conhecer Deus, o Criador e Provedor, e estão então por conta disso envoltos na mais grosseira idolatria. Pregando aos pagãos, e Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, falando do efeito da pregação para aquela igreja de Tessalonicenses, lá na carta de Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, ele fala do efeito, da repercussão da pregação, como eles, deixando os ídolos, vos converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Então, é necessário, ao pregar a um auditório pagão, um auditório alheio, que não tem nada de revelação de Deus, é necessário, então, lançar um fundamento, lançar uma base. Só há um Deus, o Deus Criador, o Deus que se revela nas Escrituras. E Paulo, então, obteve ali, observando a cultura, observando os altares,
que os atenienses, com toda a sua sabedoria, possuíam um altar que era um testemunho da sua ignorância espiritual. Eles tinham vários deuses, muita idolatria e superstição, eram religiosos, mas o nosso texto diz, e Paulo diz aí na introdução do seu sermão, no verso 23, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Esse altar, irmãos, é um testemunho desses atenienses religiosos que havia um Deus que eles ainda não conheciam. Ou seja, com tanta sabedoria humana, eles reconheciam por meio daquele altar que havia um Deus desconhecido a eles. Não é que eles adoravam o Deus verdadeiro por meio daquele altar ao Deus desconhecido. Não é que isso, nós sabemos que não é assim, né? São idólatras, são pagãos. Aquele altar, então, é um testemunho da sua ignorância e Paulo pega, então, esta oportunidade desse altar para dizer, esse Deus que vocês têm esse altar, dizendo ao Deus desconhecido, é precisamente esse que eu vos anuncio. Ou seja, vocês que são os mais sábios do mundo, nada sabem sobre o Evangelho. E pela providência de Deus está aqui o pregador, o Senhor enviou Paulo, o pregador, e eles agora têm a oportunidade então de ouvir a pregação do Evangelho. Então, Paulo agiu como um excelente observador do lugar, deixa claro que ele não está trazendo um novo Deus, não é uma novidade, ele está pregando o Deus Criador, e então a partir desse ponto de contato o Evangelho será pregado, e na sequência do sermão, várias doutrinas serão apresentadas e no final, pecadores serão chamados ao arrependimento. Diante de tudo isso que Paulo irá pregar, Paulo então, ele apresenta a implicação de tudo isso. Esse Deus vai julgar o mundo no tempo que ele determinou, ele fixou um dia. Então arrependam-se, vão a Cristo, creiam no Evangelho. Cristo já veio, ressuscitou, irá voltar para julgar. Então Paulo irá expor todo esse seu sermão e chamar esses pecadores ao arrependimento. Irmãos, diante disso, desta passagem, eu quero ainda trazer algumas aplicações. Vemos aqui toda essa idolatria. É claro que esse povo, pela graça de Deus, teve oportunidade de ouvir a pregação, isso é maravilhoso. O pastor e pregador americano John Piper, ele diz sobre missões o seguinte: missões não são o alvo fundamental da igreja, a adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial, não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões, elas são a necessidade temporária, a adoração, porém, permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e meta das missões. Então, por que Deus envia a palavra e pregadores? Por que o Evangelho deve ser pregado? Justamente porque não há adoração. O que há, e aqui vemos aqui em Atenas, e não é diferente hoje, há secularização. Os homens vivem de modo alheio, vivem em superstição, em paganismo. Então é por isso que a igreja prega o Evangelho. Então eu entendo que a ideia de Piper, claro que a tarefa da igreja é pregar o Evangelho, mas há mais, um alvo maior, que é salvação de pecadores, que haja adoração, culto, que igrejas sejam plantadas, pecadores sejam reunidos para adorar ao Senhor. Então nós pregamos porque falta adoração. As pessoas não adoram, elas vivem alheias. O homem natural, o homem secular, não busca a Deus, não ora, não adora, não há inclinação para com Deus. O que possui, então, é um conhecimento humano corrompido, idolatrias, e isso, irmãos, deve produzir indignação em nós, na igreja.
E qual é a resposta da igreja? Como a igreja deve responder? Você, crente, a igreja, como nós devemos responder a isso? Pregar o Evangelho. E principalmente, e quanto mais as trevas crescem nesse mundo, nós como igreja devemos pregar o Evangelho de Cristo. Outro ponto que observamos aqui em nosso texto, e diante de um contexto de tanta sabedoria humana, de filosofias, filósofos, o que vemos aqui, irmãos, e nós sabemos disso, mas isso deve ser enfatizado, é que apenas no Deus bíblico nós encontramos todas as respostas. O homem, na sua sabedoria, com a revelação geral, tateando, alcança um certo desenvolvimento cultural, tecnológico, científico, mas as questões essenciais da nossa vida, quem somos, para onde vamos, sobre vida, morte, salvação, tudo isso, irmãos, só temos resposta para estas coisas em Cristo. Cristo é a nossa sabedoria. Então, nós não devemos nos iludir, não devemos ter esse mesmo espírito de novidade, de curiosidade desse tempo, do academicismo, da cultura que está aí. Nós devemos, como igreja, você como crente deve saber e praticar isso, de que você tem já todas as respostas. O crente não deve ser alguém movido por essa curiosidade, esse espírito de estar constantemente envolto em curiosidades e coisas desse tipo. E da nossa parte também, nós devemos lamentar e chorar como igreja que os assuntos da fé não sejam mais tratados como assuntos públicos. Todo esse secularismo, claro, já havia ali na época, e que hoje tem se desenvolvido, tudo isso, irmãos, deve gerar em nós, deve gerar em você indignação. E isso, então, irmãos, deve produzir na igreja esse desejo de que esses assuntos se tornem novamente assuntos de interesse público, porque dizem respeito à vida, à eternidade. E isso deve partir da igreja, dos crentes. Tornar esses assuntos da fé algo do interesse cotidiano. E também para que isso possa repercutir para as pessoas ao nosso redor. E isso em toda parte. Claro que, especialmente no dia do Senhor, é um dia totalmente dedicado a ouvir a pregação, a meditar na palavra de Cristo, tratar desses assuntos, mas isso deve, então, também fazer parte de todo o nosso cotidiano. E também devemos observar que temos esse mesmo desafio, o secularismo. Na verdade, as coisas se repetem na história do mundo, como Salomão diz, não há nada de novo. As pessoas vivem hoje completamente envoltas em filosofias, em pensamentos secularizados, não pensam em questões espirituais que têm uma alma. E nós precisamos, irmãos, orar sobre isso e pregar e falar e propor e incentivar esse tipo de reflexão e pensamento. E claro, não apenas no dia do Senhor, nós devemos orar para que durante toda a semana, cada dia, nas oportunidades que o Senhor nos dá, que possamos então falar de Cristo, anunciar o Evangelho, considerando, é claro, aqueles para quem estamos comunicando, se são pessoas que não têm contato nenhum com as Escrituras, ou se já têm algum conhecimento das Escrituras, e saber que toda a sabedoria está em Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, vós sois dele, de Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então nós temos toda a nossa suficiência em Cristo e precisamos então experimentar isso, pregar, anunciar este Evangelho. Que o Senhor então nos ajude como igreja a cumprir esta tarefa nobre que Ele nos dá. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós te adoramos, te louvamos pela tua palavra, ó Deus, porque o Senhor nos dá esse relato
deste trabalho, ó Deus, do teu servo apóstolo Paulo nesta cidade de Atenas, ó Deus, e nos dá aqui princípios sobre como nós hoje também devemos proceder. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê esse mesmo espírito de indignação, que não nos conformemos, ó Deus, com a situação deste mundo, também envolto nesta falsa sabedoria humana, todo este secularismo que aí está. Ó Deus, nos dá desejo de ver o teu nome sendo anunciado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que nós possamos, ó Deus, promover este reino em nossa conversação, que o Senhor abra portas, ó Deus, para que possamos comunicar a tua palavra. Nos abençoa, ó Deus, nos dá uma semana abençoada, nos guarda, nos protege, abençoa as vocações do teu povo e supra as necessidades do teu povo. E se o Senhor não voltar até o próximo dia do Senhor, que o Senhor nos permita, ó Deus, por tua graça, também estar na tua presença, na tua casa, meditando, ó Deus, na tua palavra, nos fortalecendo pela tua graça para cumprirmos a nossa missão que o Senhor nos dá. Dá-nos assim a tua bênção, ao que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.